Bom dia a todos, sejam bem-vindos à segunda edição das Conversas Desconfinadas promovidas pelo MIP, o Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, sobre o mote Perspectivas e Experiências de Investigação em torno da Misericórdia do Porto. Eu começo por me apresentar, o meu nome é José Ferreira Silva, faço parte da equipa do Museu da Misericórdia e temos também connosco a presença de 5 jovens investigadores que têm desenvolvido a sua investigação de mestrado sobre temas relacionados com a história e com o património da Santa Casa da Misericórdia do Porto e que iremos conhecer de seguida. Cada orador fará a apresentação num tempo máximo de 10 minutos. Eu vou fazer o critério da apresentação, o critério alfabético, e vou fazer uma breve apresentação de cada um. Caso queiram conhecer mais sobre o percurso curricular, poderão aceder ao livro de resumos que está disponível no site do Museu da Misericórdia do Porto, na notícia referente a este webinar. Vou começar então por dar as boas-vindas à Ana Catarina Cordeiro, eu vou ler aqui alguns aspectos que retirei da nota biográfica e também do trabalho que desenvolveu. A Ana Catarina Cordeiro é licenciada em Conservação e Restauro pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa desde 2018 e mestre em Conservação e Restauro de Bens Culturais pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, com especialização em património móvel. O tema da sua dissertação de mestrado foi inventariação, tratamento e acondicionamento da coleção de numismática do Museu da Misericórdia do Porto. Em termos laborais, digamos, trabalha no museu, é conservadora e restauradora do Museu Marítimo de Esposende, estando responsável pela preservação do seu espólio museológico. O tema de mestrado que vai apresentar aqui de seguida vai destacar os objetivos, a metodologia utilizada e os critérios de intervenção, conservação e restauro. Mas eu agora vou calar-me e vou dar então a palavra à Ana Catarina. Seja bem-vinda uma vez mais. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu vou então apresentar o trabalho que desenvolvi no Museu da Misericórdia do Porto, no âmbito da minha dissertação de mestrado e também da Bolsa de Mérito atribuída pela Misericórdia. Este trabalho tem como tema geral as coleções de numismática, no caso específico da coleção de numismática do Museu da Misericórdia do Porto. Vou só partilhar o ecrã para mostrar algumas fotografias da mesma coleção. Pronto. Esta é então uma coleção constituída por 1.309 moedas, oriundas de 42 países diferentes, portanto tem uma grande variedade de países, também de datações que variam entre 1750, uma moeda portuguesa, e 2010, uma moeda que se encontra ainda hoje em circulação na Suíça. A coleção foi uma doação anónima ao museu, não se conhece muito bem as suas origens, de onde é que provinha, e estava, como podemos ver nas imagens, acondicionada deste modo, em dois álbuns de plástico PVC, não recomendado para a sua conservação, e também dentro de uma caixa de madeira, onde as moedas não estavam organizadas e estavam em contacto umas com as outras. Portanto, os objetivos principais deste trabalho foi então começar pela inventariação, uma vez que as moedas não se encontravam catalogadas, onde foi necessário fazer a criação de normas de inventário, também de descrição, que irei falar um pouco mais à frente. Procedeu-se também à intervenção de conservação e restauro de um grupo de moedas específicos, que foram escolhidas consoante o seu estado de conservação, dado que não era de todo possível intervencionar 1.300 moedas e também não era necessário, porque o estado de conservação de algumas era bastante bom. E por fim também foi feito o correto acondicionamento e as moedas foram armazenadas na reserva do Museu da Misericórdia. O objetivo do acondicionamento principal era então a individualização e reorganização das moedas. Para isso, as metodologias começaram então pela divisão das moedas, como podemos ver nesta fotografia, isto foi o início, a organização, primeiro por países, depois também por valor facial de cada país, ou seja, do menor valor monetário para o maior, para que o inventário tivesse uma organização mais ou menos consistente. Portanto, no processo de inventário foi então necessário criar normas, uma vez que a ficha de inventário que existia tinha as moedas, como podemos ver nesta fotografia, fazer uma ficha mais completa, o início, a organização, nos conseguem atribuir muita informação, quer da datação, quer do país, muitas das vezes o autor, o regime daquele país e até a liga metálica, que muitas vezes nos dizem como é que era
os tempos na datação da própria moeda. Essa ficha foi feita, tem 27 campos e, dado que foram inventariadas várias moedas com muitas tipologias diferentes, percebeu-se que essa ficha de facto funciona para uma grande variedade de tipologias. Durante esse processo, e falando já aqui do primeiro desafio existente neste trabalho, foi a descrição das moedas, dado que, de facto, existe uma grande controvérsia, nomeadamente relativamente à distinção de inverso e reverso, que foi aqui uma das principais dificuldades, porque não existem regras. Entramos em contacto com vários museus que têm estas coleções e realmente, pronto, cada museu e cada numismata acaba por definir inverso e reverso um pouco da forma que quer. E, portanto, pegando na nomenclatura existente, foi-se tentar encontrar regras. Definimos essas regras e descrevemos as 1300 moedas de uma forma consistente, de modo a que todas fossem descritas da mesma forma. De seguida, passou-se então para a intervenção de conservação e restauro. Nesta foram intervencionadas 35 moedas, que foram escolhidas porque durante o processo de inventário foi feito o levantamento de estado de conservação de todas as moedas. E percebeu-se que existia um grupo de 35, que eram todas mais ou menos da mesma época, portanto eram moedas portuguesas, do reinado de Dom Luís e Dom Carlos, e eram todas de bronze, e eram as que apresentavam produtos de corrosão mais evidentes e que necessitavam mesmo de ser intervencionadas. Aqui, e aproveitando que tínhamos um grupo tão consistente de moedas, todas da mesma liga, decidiu-se desenvolver-se um estudo, em primeiro lugar, a metodologia a intervencionar, dado que esta é uma tipologia de objetos que tem os numismatas por trás e que tem algumas controvérsias relativamente ao nível a que se deve limpar uma moeda. E também aproveitou-se para perceber qual o melhor método de limpeza. A metodologia definida foi então a de limpar retirando os produtos de corrosão ativas e que estão a ser danosos para a conservação dos objetos, mas mantendo a sua pátina de oxidação, que além de atribuir um valor às moedas, preserva também o seu estado, uma vez que essa pátina, esse escurecimento natural, funciona como camada protetora. E o nosso objetivo foi então perceber qual o método melhor para limpar e criar esta metodologia que vai de encontro tanto àquilo que os numismatas defendem como àquilo que nós conservadores pretendemos, que é preservar os objetos da melhor forma. Foram feitos 12 testes de limpeza no total, desde as limpezas mais tradicionais, como a limpeza mecânica com bisturi, a lupa binocular, à limpeza química com vários ácidos, ácido acético, ácido cítrico, EDTA e também o simples detergente neutro. Todos estes já anteriormente estudados para ligas de bronze. Nós confirmámos que eram de facto a liga de bronze através de uma análise de microscopia eletrónica de varrimento acoplada à espectroscopia dispersiva de energia, que nos deu não só a liga da moeda, mas também o seu estado de conservação, uma vez que se consegue, com esta análise se consegue ver a moeda bastante ampliada. Ao conferir que de facto era essa liga, estudaram-se os métodos já existentes e optaram-se por estas soluções químicas. No entanto, o que estava estudado não era para manter a pátina de oxidação, que era o que nós principalmente pretendíamos, e por isso foi aqui necessário perceber quais eram os melhores. Além destes mais tradicionais, foi ainda feito um teste de limpeza com ultrassons, só com água destilada e também com soluções químicas, e outro tratamento mais inovador com limpeza por CO2 supercrítico. De facto, conseguimos perceber que para manter os produtos de corrosão, para manter a pátina de oxidação e retirar apenas os produtos de corrosão, os métodos tradicionais, a limpeza mecânica, que é muito mais controlada, continuam a ser aqueles que revelaram melhores resultados. No entanto, a limpeza com ácido acético também e com EDTA também mostraram resultados positivos, e a limpeza com ultrassons é bastante promissora, precisa de algum estudo que nós já não conseguimos realizar, mas que se mostrou bastante promissora. Relativamente ao acondicionamento, foi escolhido utilizar sacos de polipropileno de baixa densidade. Este é um método aconselhado para conservação, é um material inerte, estável e que é bom para acondicionar metais. Além disso, permite a individualização de todas as moedas e para o espaço do que o museu dispunha para acondicionar estas 1300 moedas, este foi de facto o método que melhor se adequava. À parte disto, foi também escolhido colocar um papel absorvente também próprio para conservação, ácido free, dentro deste saco,
com 2 objetivos. O primeiro, escrever o número de inventário, como podemos ver nesta imagem, e o segundo era também dar estrutura aos sacos para que eles ficassem direitos na caixa, como podemos também ver na imagem ao lado. Estas não são as caixas definitivas, que não me coube a mim depois colocar, porque na altura ainda não existiam, mas o objetivo era que elas ficassem depois ordenadas e também algum dia que fosse necessário vê-las ou tirá-las para exposição, elas pudessem ser consultadas facilmente. Como conclusões deste trabalho, as particulares, nomeadamente relativamente à limpeza, que foi o trabalho que, além do inventário, mas que foi assim mais trabalhoso e que teve mais resultados, não é? De facto, como já disse, a limpeza mecânica tradicional foi a que mostrou melhores resultados, por ser muito controlada e por nós escolhermos exatamente o que é que queremos retirar, mas também, como já disse, a limpeza com a EDTA e com a ácido acético, aliás, se mostraram boas para a manutenção da pátina de oxidação. Foi ainda feito um teste de utilizador de utilização de benzotriazol, inibidor de corrosão, para perceber se a utilização ou não deste inibidor alterava o aspecto final das moedas. Percebeu-se que em alguns casos sim, noutros não, o que poderá ter a ver com a característica da própria moeda e não propriamente com a utilização do benzotriazol. As moedas foram também protegidas com uma camada de cera microcristalina para manter maior durabilidade da intervenção. E como conclusões mais gerais relativa a coleções de numismática em específico, dado que na conservação e restauro este tema ainda não é muito desenvolvido, percebeu-se que de facto os numismatas, os colecionadores, já têm alguma atenção aos materiais a usar e aos métodos de limpeza para a preservação das suas coleções. No entanto, a controvérsia da limpeza ainda continua a existir, uma vez que eles defendem que as moedas não devem ser limpas. E nós sabemos que os produtos de corrosão podem levar à perda total do material e por isso estes sim devem ser retirados. Daí nós tentarmos criar aqui uma metodologia que pudesse ir de encontro e criar aqui uma ponte entre estas duas áreas. Os desafios, como já referi, um dos maiores desafios foi sem dúvida a descrição das moedas, para a definição das nomenclaturas, para que as regras se pudessem aplicar a todas. E também um desafio de criar então essa ponte entre a conservação e restauro e as coleções e os numismatas. Mas no final foi bastante positivo, no geral, as conclusões e penso que o trabalho conseguiu ir de encontro àquilo que tinha sido proposto. Obrigada. Muito obrigado. Cumpriu escrupulosamente o tempo que estava destinado. O contributo foi muito interessante, precisamente para perceber que o estudo destas coleções, isto é a análise que faço, mas também direi a oportunidade, representam escolhas, e essas escolhas nem sempre são fáceis de fazer e obrigam, mesmo quando consultando especialistas noutras áreas, de alguma forma o trabalho, penso que, pelo menos estou de acordo com a apresentação que fez, também criou escola, quer dizer, também se cria pensamento crítico sobre o estudo das coleções. Muito obrigado pelo contributo. Eu vou então agora dar a palavra à Catarina da Costa Figueiredo, sem antes fazer uma breve apresentação, por isso vou ler alguns excertos da nota curricular que nos enviou. A Catarina da Costa Figueiredo é licenciada em Conservação e Restauro pela Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, Escola das Artes, em 2019, ano em que lhe foi concedida uma bolsa de mérito referente ao Prémio da Santa Casa da Misericórdia do Porto, pelo trabalho que propôs a desenvolver no âmbito de mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais. A Catarina, neste momento, está, portanto, isto para referir que o tema que está a desenvolver está focado nas coleções científicas de metais, particularmente a conservação de um conjunto de instrumentos médicos de psiquiatria do antigo Hospital de Conde de Ferreira, pertencentes à coleção do Museu da Misericórdia do Porto. E permita-me, também, enquanto investigador e membro da equipa do museu, a minha ignorância, de facto, sobre esta coleção e, sem dúvida, e estamos ansiosos por conhecer os resultados da sua investigação também para o aporte que vai trazer, de facto, ao estudo desta coleção, que apesar de estar representada no museu, como sabe, ainda há muito a descortinar. Catarina, a palavra é sua. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigada. Desde já quero agradecer o convite feito pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. O meu projeto, portanto, ainda é um projeto a decorrer, de dissertação, e tem como objeto de investigação, como foi referido,
a coleção científica, neste caso os instrumentos médicos do Hospital Conde Ferreira. Particularmente é uma coleção constituída por várias quantidades de instrumentos e equipamentos médicos de várias áreas da medicina, incluindo dentária e até mesmo farmácia, urologia. Grande parte dos desafios que têm sido, portanto, a decorrer neste projeto foi o facto da coleção nunca ter sido estudada, portanto, obviamente, não sabíamos de facto o que é que lá estava e tratou-se efetivamente de realizar a inventariação das peças e a partir daí foi feita uma pré-seleção. Dessa pré-seleção conseguimos selecionar os conjuntos e os instrumentos de psiquiatria e a partir daí selecionámos 6 peças, sendo elas de eletroterapia, eletrodiagnóstico e equipamentos de contenção. Obviamente eu gostava de destacar que é importante contribuir para este património e de facto minimizar as lacunas que são existentes, porque grande parte de facto do desafio deste tipo de coleções é a infância, portanto desta área de conservação. Portanto é uma área que existe relativamente há pouco tempo, tem vindo a desenvolver-se nos últimos 20 anos. E foi feito um trabalho que também gostava de destacar por parte do Museu Nacional de História Natural e de Ciência de Lisboa e pela doutora Marta Lourenço, que tem feito um trabalho incrível na área das coleções científicas. E, de facto, durante este desafio é preciso ressaltar a necessidade de metodologias de intervenção que estão a ser realizadas, adequadas às necessidades das coleções científicas e das peças que estou a intervencionar e, obviamente, que aplicar métodos de tratamento e de conservação e assegurar a continuidade física das peças, estabilização e proteção e, claro, que restabelecer o contexto histórico e social e funcional das peças. Sendo que também é importante referir que, tratando-se do Hospital Conde Ferreira, trata-se de um marco histórico, científico e também social, não só para Portugal, mas também para a cidade do Porto e para a história da ciência e da medicina em Portugal. Grande parte das peças, e também gostava de referir, são quase todas de origem francesa e alemã, o que de facto faz muito sentido, porque na altura, especialmente nos finais do século XIX e inícios do século XX, até meados do século XX, é possível destacar 2 grandes escolas de psiquiatria, sendo elas a francesa e a alemã, e portanto faria todo sentido que grande parte das peças fossem de França e da Alemanha. A metodologia geral do trabalho, obviamente que numa primeira fase incidiu na realização da consulta das normas de inventário de ciência técnica e da realização de fichas de inventário, obviamente adequadas aos instrumentos e equipamentos médicos, o que de facto está em falta e é muito importante porque nós temos um imenso património científico e médico, mesmo cá no Porto, e a partir daí foi possível consultar os fabricantes, grande parte deles foi possível encontrar os catálogos e chegar, obviamente, à análise da peça e compreender em grande parte as suas funções. A partir daí foi possível realizar a análise do estado de conservação das peças e as patologias de degradação e os estudos de diferentes materiais que obviamente foram muito importantes e estão a ser muito importantes para a definição de técnicas de análise, obviamente não destrutivas, e obviamente que têm que dar resposta às especificidades de cada instrumento e objeto de estudo. Gostava de destacar que grande parte dos desafios que estão a ser colocados neste projeto são o facto de ser uma área muito recente, como já referi, e evidencia uma grande necessidade de investigação, não só pela natureza da coleção em si, mas pela grande diversidade de materiais que é existente neste tipo de coleções e que se torna um grande desafio e, claro, a definição de critérios e protocolos que ainda são muito inexistentes
e é necessário criar ferramentas de suporte, e é necessariamente isso que também estamos a realizar, criar ferramentas de base adequadas às suas diversidades e problemáticas, que possam abranger, para além desta coleção, outras coleções científicas, e não obstante gostaria também de chamar a atenção para a sua sensibilização. Temos muito património nas universidades, nas escolas e até mesmo em laboratórios que são maioritariamente ignorados, digamos, e a formação, obviamente, de mais conservadores historiadores especializados nesta área de património científico, que obviamente contribui imenso para a nossa história, não só de Portugal, mas também da história da ciência e da medicina. Por último, gostaria de agradecer novamente o convite e termino. Muito obrigado, Catarina Figueiredo, pela sua contribuição. De facto, temos aqui um mundo de descoberta e de facto, património de caráter científico que ainda em muitas instituições ainda se encontra, eu recordo-me sobretudo de escolas que ainda se encontram arrumado em sótãos. É um património também cujo estudo é importante e que deve ser divulgado. Mas antes de divulgarmos, damos a conhecê-lo, é preciso de facto inventariá-lo, tratá-lo, para que depois de facto possa ser contemplado e verdadeiramente salvaguardado quando houver o conhecimento de todos. Eu vou então passar a palavra ao Diogo Francisco Bernardes, cuja imagem que está atrás já antevê o tema que vai abordar, o nosso misterioso Fons Vitae, como era assim designado, já quando se iniciaram os estudos sobre esta importante obra de arte da Misericórdia do Porto, com projeção na cidade e muito além da cidade, com projeção até mesmo internacional. O Diogo Francisco Bernardes concluiu a licenciatura em Arte, Conservação e Restauro na Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, em 2019. Na mesma unidade orgânica, Escola das Artes, frequenta o mestrado em Conservação e Restauro de Bens Culturais. Durante o mestrado tem vindo a desenvolver um grande interesse pela área das ciências da conservação e por técnicas analíticas aplicadas, sobretudo à pintura e a superfícies policromadas, sobre painéis de madeira, tela e interiores históricos e decorativos. E vai, como tive a oportunidade de dizer inicialmente, falarmos então deste magnífico painel, a Fons Vitae, a Fonte da Vida, que tem uma história e o quadro, além de valor artístico, valor patrimonial e valor histórico, é também ele, insere-se naquilo que é um pouco a história da valorização patrimonial. E eu agora vou então dar a palavra ao Diogo para nos falar do trabalho que tem vindo a desenvolver sobre este objeto artístico. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado também. Quero agradecer, antes de mais, o convite da Misericórdia e do MIPO e vou então dar início à minha apresentação. Portanto, iniciando, e antes de mais, bom dia a todos. O meu nome é Diogo Francisco Bernardes, como já foi dito, e sei a vossa companhia nos aproximadamente próximos 10 minutos. A comunicação e a apresentação que passo a dar início tem como elemento principal a obra Caso de Estudo e de Investigação, e para esta apresentação nomeei como Caso Fons Vitae. Fazendo uma breve contextualização, trata-se do estudo científico desta pintura, que é a joia da coroa nacional, e destacando os pontos que deverão ser abordados ao longo do estudo, evidenciamos o levantamento e compreensão de estudos prévios, importante na sua gênese, pois um estudo deve ser iniciado pelo estado da arte ou fortuna crítica. O segundo e terceiro ponto abordarão uma componente marcadamente científica, química e física, e são eles o estudo material e técnico e métodos de exame e análise. Posteriormente, identificando e aprofundando o conhecimento direto e indireto do caso, destacar-se-á a bibliografia basilar, aproveitando para mais tarde confrontar os resultados obtidos com obras que farão total sentido, tendo em conta os resultados científicos, analíticos, compositivos e figurativos, entre outros. Finalmente, abordarei os 3 sistemas almejados para a apresentação dos resultados. Identificando os estudos prévios de maior pertinência para os objetivos aos quais queremos dar resposta, saliento o estudo do Instituto José Figueiredo, que se alonga por 5 anos devido à intervenção de conservação e restauro, que acompanhou parcelarmente os exames desenvolvidos.
Em 1995, Pedro Dias participa com um estudo na publicação da Misericórdia, Tesouros Artísticos da Misericórdia do Porto, fazendo-se valer de refletogramas de infravermelho e radiografia X, com o apoio do Instituto Politécnico de Tomar. Mais tarde, a Universidade Católica Portuguesa, aqui o Centro Regional do Porto, viria a propor com a professora doutora Ana Calvo o estudo mais ambicioso do ponto de vista científico, que acabaria por não resultar em qualquer publicação. Ultimando o levantamento de estudos prévios, destaca-se a publicação do professor Ferrão Afonso e de Regina Andrade Pereira, que aborda sobretudo o quadro historiográfico e iconográfico, entre outros elementos ligados à componente histórica. Todos os estudos mencionados previamente contemplaram apenas métodos de física para a obtenção de resultados, métodos esses de grande importância para os estudos desenvolvidos e também para a investigação que atualmente conduzo em conjunto com os meus orientadores, professor Nuno Camarneiro e professora Maria Aguiar. Identificando os métodos de exame, foram desenvolvidas radiografias, refletografias de infravermelho e fluorescência de ultravioleta. Passando agora a explicar sinteticamente os processos que seguram estes tais métodos de exame. A radiografia é uma imagem produzida através da transmissão de raios-x, que por sua vez atravessam a amostra ou o objeto, resultando numa imagem sensibilizada, que se forma pelas variações tonais entre valores de brancos e pretos. A refletografia de IV usa radiação de infravermelho na gama dos 0,8 a 2 micrômetros, atravessando grande parte dos materiais que compõem pinturas, ditas tradicionais, sendo então refletidas por materiais com estrutura carbónica. Por isso, com este método de exame, evidencia-se claramente o traçado negro do desenho subjacente. Encerrando os métodos de exame, a fluorescência de ultravioleta é a técnica por excelência utilizada na identificação de áreas não originais, pois a fluorescência aumenta ao longo do envelhecimento de determinadas matérias e posteriormente permite então identificar produtos aplicados em diferentes momentos cronológicos. A explicação funcional do método passa essencialmente pela luminescência das diferentes substâncias quando excitadas por radiação ultravioleta, variando, neste caso, nos resultados tonais visíveis. Passarei agora também a apresentar 3 imagens de diferentes comprimentos de onda de São João Evangelista, que figura nesta obra, neste caso, o Fons Vitae. Neste caso, nesta imagem, apresenta-se uma radiografia X, em que são evidentes zonas de preenchimento, sobretudo em fissuras, que terá sido reintegrada com determinada matéria radio-opaca, evidenciada pela sua coloração marcadamente branca. É possível que estejamos na presença de uma pasta de preenchimento que utiliza uma base elementar férrea. Salienta-se também o movimento das pinceladas em áreas celestes. Vislumbram-se os veios de madeira de suporte, permitindo distinguir até entre veios de verão e inverno. Destacam-se igualmente zonas não originais, tanto em zonas de preenchimento de lacuna, como em áreas de repinte, reintegração ou alteração, como é o caso de 2 manchas negras no topo da imagem, entre outros pontos negros e brancos que surgem. Finalmente, destacam-se os pontos de luz nas mãos de São João, que devido à sua radioopacidade, podemos identificar como se tratando do pigmento branco de chumbo, pigmento comum na paleta do pintor entre os séculos XIV e a primeira metade do século XIX. Na imagem referente ao refletograma de infravermelho, destaca-se a identificação de 2 meios para a aplicação de desenho subjacente, técnica mista encontrada noutras obras de Colin de Cotter, mas não só. Noutros artistas também se encontram este tipo de técnica. É possível identificar o meio úmido na zona referente ao 5º metacarpo da mão de São João, em que se vêem traços próprios da pincelada, e na face um traçado mais rígido que identifica o desenho em meio seco. Destaca-se outro ponto relevante, que é o pentimento e o arrependimento no dimensionamento do nariz. O movimento das pinceladas torna-se, tal como na radiografia, visível na área celeste e são passíveis de identificar outras áreas não originais. Na imagem obtida com recurso à fluorescência de ultravioleta, tornam-se visíveis zonas não originais com diferentes tonalidades e relevos. Destaca-se uma escorrência decorrente de má aplicação de, possivelmente, um verniz, e encerrando a amostra destas imagens, verifica-se a rede de microfissuras que acompanha claramente a orientação dos veios de madeira. No que se refere aos métodos de análise selecionados até ao momento,
para o desenvolvimento desta investigação, o XRF será um método analítico que permitirá identificar, do ponto de vista elementar, os materiais que constituem a obra, para posteriormente poder cruzar com obras consentâneas. Conhecer e identificar materiais que estão na paleta do autor, permitindo a fundamentação ou contradição da atribuição a Colin de Cotter, e permitirá ainda revisitar ou levantar possibilidades autorais. A análise por XRF constitui uma técnica não destrutiva, pelo que a torna viável e preferida pelo conservador e cientista da conservação. E, a título de exemplo, apresenta-se um gráfico com o espectro de XRF em que existem 2 picos referentes ao chumbo e que, se este método analítico de ponto fosse recolhido numa área branca, estaríamos na presença de branco de chumbo. Agora, no que diz respeito à bibliografia específica e basilar, o tema Ciência Técnica e Material Flamengo permite recolher elementos característicos da escolha material e técnica da pintura a óleo sobre madeira na Flandres. Quanto à bibliografia de estudos da pintura setentrional dos séculos XV e XVI, permitirá a recolha de investigações realizadas previamente para colocar em confronto com casos de estudo semelhantes. E o último ponto bibliográfico destacado são as técnicas de analítica e exame aplicadas ao estudo de património cultural, visa sustentar e apoiar a seleção destas técnicas. Chegados ao último slide, exponho apenas as vertentes em que os resultados finais serão apresentados, sendo eles uma dissertação de mestrado, a publicação de artigos científicos com principal enfoque na química dos materiais, física e ciência da conservação. E, ultimando esta comunicação, faço referência ao projeto mais ambicioso que passa pela criação de um dispositivo que se funda na tecnologia digital e que permitirá ao visitante in situ, através do seu smartphone, visualizar toda a obra nos diferentes comprimentos de onda. Muito obrigado por me acompanharem e dou por encerrada a minha apresentação. Muito obrigado, Diogo Francisco Bernardes, pelo seu contributo e por nos ter criado também esta expectativa, mais uma vez, sobre aquilo que o Fonsvita nos tem para dizer. De facto, trata-se daquilo que poderíamos dizer uma obra aberta, um novo olhar em cada época, e neste caso a época em que vivemos certamente nos vai trazer mais perspectivas e que vai enriquecer todo, e esse é o grande objetivo, no fim de tudo, penso enriquecer o discurso museológico, enriquecer o conhecimento que temos sobre esta importante obra-prima da arte flamenga e, neste caso, a obra-prima dentre as coleções do Museu da Misericórdia do Porto. Vão, então, dar a palavra à Francisca Oliveira Barbosa, que é licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e que presentemente se encontra a frequentar o mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural na Escola Superior de Educação do Porto, com uma temática associada à Misericórdia do Porto. E é também investigadora, estudante no Centro de Investigação e Inovação em Educação INED desde 2021. A temática associada à Misericórdia do Porto prende-se com o posicionamento desta instituição em tempo de guerra, memória e património, 1939 e 1945. A Francisca, naquilo que apresentou em termos da descrição do seu trabalho, vai salientar o papel que a Misericórdia teve na cidade do Porto neste período e também vai falar-nos um pouco do objetivo deste trabalho que, entre outros aspectos, consiste na apresentação de um e-book que depois será disponibilizado através das plataformas digitais do Museu da Misericórdia. Francisca, a palavra é sua. Muito obrigado uma vez mais. Não estamos a ouvir. Ok, acho que agora já estão. Peço desculpa. Bom dia, como o Dr. Jean António já disse, eu sou Francisca Oliveira Barbosa e este trabalho serve para terminar o meu ciclo de estudos no mestrado de Património, Artes e Turismo Cultural na ESA. Desde já agradeço também à Misericórdia pelo convite e então vou começar a apresentar o meu trabalho. O meu tema é Misericórdia do Porto em tempo de guerra, memória e património 1939-1945 e
A escolha deste tema partiu porque falei na altura com o meu orientador, que é o professor Dr. Sérgio Veludo, e eu disse que gostava muito de trabalhar um período da história contemporânea. Na minha opinião, quando se escolhe um tema, nós temos que, à partida, gostar do que vamos falar e, ao mesmo tempo, ter interesse. Desde logo, então, estabeleci um período com o meu orientador, que na altura foi 1939-1945, que é o que corresponde à atualidade, e depois disse que eu gostava de o tornar mais atrativo e, ao mesmo tempo, gostava que despertasse curiosidade em mim mesma, que eu estou a trabalhar, e noutras pessoas. E então, ele disse logo que me ajudava, neste caso, na forma de eu tornar, então, mais atrativo e inovador. E como tal, depois na altura foi-se falar com o Dr. José António e a Misericórdia tinha uma pequena lacuna sobre este período da Segunda Guerra Mundial que estava pouco estudado. E então, como tal, decidimos então estudar esta vertente cultural, social e política de Portugal e na cidade e estudar também a vertente humana e a intervenção humanitária que a instituição tinha na cidade. Para elaborar este trabalho, temos que dar, sem dúvida, uma contextualização de Portugal na Segunda Guerra Mundial, que desde logo sabemos que se iniciou em 1939, mas Portugal, desde muito cedo, declarou-se neutro neste conflito. Portugal tinha, sem dúvida, na altura, a sua posição era defender aquilo que para o governo seria o interesse português, que era a sua neutralidade, não ter qualquer tipo de afinidade ideológica, para não ter, então, conflito. Para Salazar, Portugal, na altura, não tinha muito a ver com as políticas europeias, sendo que para Portugal a única vocação era a ultramarina, afastando-se assim o máximo possível do conflito que existia. Mais tarde foi assinada uma aliança então com os ingleses, no sentido de a liberdade dos nossos movimentos não ser posta em causa, permanecendo assim Portugal de uma forma um aliado não ativo nesta Segunda Guerra. Portugal, em 1943, assinou um acordo secreto que concedia aos ingleses uma facilidade militar naquilo que seria já um território nosso, que era os Açores, e no mesmo ano, já em outubro, desembarcou nos Açores tropas inglesas para caso a Alemanha decidisse atacar Portugal. E Portugal então temeu esse ataque e como tal mandou para os Açores um corpo expedicionário para caso existissem então bombardeamentos como forma de prevenção. Em território nacional havia treinos em Lisboa e no Porto, de forma a que se acontecesse alguma coisa já estaríamos preparados. O final da Segunda Guerra Mundial representou na Europa Ocidental, de um ponto de vista político, o triunfo das democracias como forma de governo e a condenação de totalitarismos. E isto para esta fase, para os pontos a trabalhar neste tipo de trabalho, foi necessário então, como eu já disse, caracterizar a Segunda Guerra Mundial e a cidade do Porto, caracterizar também a orgânica que a Misericórdia do Porto teve durante este período, porque durante este período de guerra vieram para Portugal muitos refugiados e muitos feridos para aqui, nomeadamente para o Hospital de Santo António. É também muito importante neste trabalho destacar a importância do provedor que estava na altura a comandar a Misericórdia, que era o provedor António Luís Gomes. É muito importante também para realizar este trabalho compreender as relações interinstitucionais que a Misericórdia do Porto tem durante esta época. E depois disto tudo, é importante, sem dúvida, analisar os dados estudados e investigados e conectá-los com os conceitos de memória e património para podermos, então, preencher a lacuna que a Misericórdia do Porto tem sobre este período. E, como tal, de forma a disponibilizarmos todo este trabalho, o
o que foi proposto à Misericórdia foi criar um e-book, ou seja, um recurso educativo que pudesse ser colocado no site da Misericórdia de forma a que chegasse a toda a gente e pudéssemos então... Pudéssemos então ajudar a Misericórdia a preencher então todo este trabalho. Para a realização deste trabalho, tivemos que fazer um levantamento de fontes impressas, arquivísticas, hemerográficas e, na atualidade, foram usadas em bastante força as fontes online. Isto porque, com as condições atuais que vivemos, não foi possível usar mais fontes físicas. Na altura, quando se escolheu este projeto, e mesmo hoje, este torna-se bastante importante, porque, como já indiquei, é um período que está muito pouco estudado na instituição, e ao podermos analisar estes dados que recolhemos, criamos então a necessidade de criar recursos de apoio à instituição, fazendo assim a preservação de dois temas bastante interessantes, que é a memória e o património, porque a Misericórdia, nesta época, tinha bastantes pontos de interesse para a cidade. Foi a Misericórdia, nesta altura, criava ajuda a todos os necessitados da cidade e então estão a ver, desculpem. Estamos a ver, Francisca. Mas é porque o meu computador acabou de ficar todo preto. Mas não estamos a ver. Estávamos a falar agora dos constrangimentos que a Covid-19 criaram, neste caso à sua pesquisa, e que se estende também à pesquisa de muitos investigadores. Desculpem, eu tenho um computador preto. Um minutinho. Pronto, se tiver alguma dificuldade, depois, no final, podemos retomar, Francisca. Penso que também estaria a finalizar a sua apresentação, não sei se estou enganado. Entretanto, não sei o que é que se passou. Depois, como temos tempo, porque estamos a ser muito escrupulosos no cumprimento, desde já vos agradeço. Nós depois poderemos retomar a apresentação da Francisca no final. Entretanto, se calhar fez um restart, vamos aguardar, mas eu se calhar não vi a apresentação da Francisca, mas deduzo que estivesse no final. E eu daria a palavra à Sílvia Rezende e passava a apresentá-la. Enquanto... Ok, muito bem. É o que eu vou fazer então. Sílvia Rezende Oliveira, também é investigadora, neste caso ligada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É licenciada em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. Atuou no Brasil como repórter de cultura por 15 anos na TV Bahia, emissora afiliada da TV Globo. Atualmente é mestranda de Comunicação e Cultura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde tem realizado estudos na área da comunicação do património cultural. E o estudo que nos vai apresentar tem a ver com uma atividade desenvolvida pela Misericórdia, que é uma das atividades mais reconhecidas pelo público em geral, e intitula-se a sua comunicação Percursos Pedestres pelo Património do Porto, o caso das visitas de autor. Antes de dar a palavra a Sílvia, deixe-me só que, entretanto, a Francisca entrou. Eu passei a apresentar a Sílvia, depois, Francisca, se não se importa, nós terminaríamos... concluiria, está bem? Eu peço desculpa porque o meu computador acabou de ficar todo preto, eu não sei o que é que se está a passar e estou a ficar um bocado preocupada. A palavra agora à Sílvia e depois retomamos a comunicação da Francisca, por favor. Sílvia, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, queria agradecer também ao MIPO pela disponibilidade e atenção que a equipe tem prestado ao longo dessa investigação.
Eu gostaria de me apresentar e contar um pouquinho da história, né, de como os percursos culturais viraram uma paixão para mim, porque, como já foi dito aqui, é preciso que a gente goste muito daquele tema que a gente pesquisa. E eu vou aproveitar um pouquinho do que eu aprendi com o Germano Silva e vou contar a minha história aqui, mesmo como um caso, né, como história. Como o José Ferreira já falou, meu nome é Silvia, eu sou jornalista, sou de Salvador, da Bahia, e lá eu trabalhei durante muitos anos como repórter de cultura. As minhas pautas eram sobretudo sobre identidade e patrimônio. E bem, eu vim morar em Portugal em 2015, quando eu cheguei aqui eu me vi totalmente desprovida de referência, né, e aquilo que me incomodava profundamente era porque eu vivia numa cidade que eu conhecia muito, né, onde tudo fazia algum sentido para mim, que eu amava, e aqui eu não conhecia nada, não sentia nada inicialmente. Então, em 2016, eu fiz pela primeira vez um dos percursos culturais promovidos pela Câmara do Porto, e eu achava que ia ser um walking tour, né, a baixo custo pela cidade. Era um passeio que custava 3 euros, né, menos do que as agências turísticas cobravam. Ó, que beleza. E mais ou menos no meio do percurso eu me dei conta de que eu era a única estrangeira no grupo, né, todo mundo era local. E aquilo começou a encher a minha cabeça com muitas perguntas, né. Em pouco tempo eu percebi que o roteiro também não tinha absolutamente nada de turístico. E a uma certa altura eu fiquei até um pouco chateada, porque o guia falava tantos nomes que eu nunca tinha ouvido falar e tantas coisas que me eram completamente estranhas, que eu me sentia perdida, né? Era até um pouco difícil para mim acompanhar o que eles diziam. Mas mesmo assim, eu fui em outro percurso com o caderno e a caneta na mão e comecei a tomar nota de todos os nomes dos artistas, políticos, benfeitores, né, dos lugares, das batalhas que ela citava. Tomei nota de tudo. E, né, achava que aquilo ali eu tinha que saber para acompanhar o que estava sendo dito. E continuei indo aos percursos e me perguntava sempre o que são esses percursos, gente. Isso não é turismo, né? Isso também não é uma aula. O que é isso? Daí, em 2018, quando eu entrei no mestrado de Comunicação e Cultura, eu já fui com essa ideia dos percursos na cabeça. E, ao longo desse tempo, fui estudando o tema, participando, né, mais e mais de percursos promovidos por várias entidades. Conversei com pelo menos 10 professores sobre o meu tema, porque eu queria uma pessoa que pudesse me ajudar, né, a entender justamente essa parte teórica, né, buscar fontes, enfim, né, como é que eu ia fazer o levantamento do estado da arte se eu não conseguia? Olha, você está sem microfone. José Ferreira está sem microfone, não te ouço. Não consigo te ouvir. Deixa eu ver aqui. Peço desculpa, eu não tinha, era eu que não tinha o microfone ligado. Francisca, pode silenciar o microfone, por favor, por causa de estar a fazer eco aqui. Ok, obrigado, então. Desculpe, Silvia. Eu já ia pedir isso, porque eu não sabia quem era que estava com o microfone aberto. Pronto, então eu conversei aí com pelo menos uns 10 professores, né, sobre o meu tema, porque eu queria justamente buscar essa contextualização teórica. Minha pergunta era, se eu não sabia o que eram os percursos culturais exatamente, né, como é que eu ia fazer esse levantamento, né, do estado da arte? E aí, no curso de patrimônio, numa disciplina optativa que eu escolhi, né, eu conheci a professora Maria Leonor Botelho e comecei efetivamente a trilhar essa parte teórica. Então, eu estudei turismo cultural, né, fui aí a Greg Richards, Melanie Smith, depois fui passando pela definição e modelo dos percursos pedestres, que, aliás, é um assunto com tantas ramificações, né, porque percurso é um termo muito genérico, né, engloba uma variedade de modalidades de deslocamento. E aí eu encontrei, né, autores como Timothy Boyd, Cheryl Hargrove, Nicola MacLeod, depois passei para estudar o patrimônio, né, o alargamento do conceito de patrimônio. Fui, então, às cartas da Unesco, né, as obras da Shoai, o trabalho do Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que foi professor na Universidade do Porto, né, Regal, enfim. Estudei também interpretação, né, com base também nas cartas da Comus, né, na obra do Tilden. E olha, foi preciso quebrar muita pedra, como vocês dizem aqui, porque não tem artigos especificamente sobre o que eu queria, né? Que eram os percursos pedestres, guiados, urbanos, voltados para a comunidade local. Há muito pouca pesquisa e publicação nessa área, e esse foi, sem dúvida, um dos maiores desafios. E eu queria muito documentar esse movimento que existe aqui na cidade do Porto, e que existe, é uma tendência no mundo, né? Porque, assim, se você procurar no Google, você consegue encontrar algumas matérias e acha outras cidades, né, que fazem esse tipo de atividade. Esses percursos, muitas vezes estão associados a datas históricas, celebração de aniversário da cidade, dia de museu, jornada do patrimônio, faz-se nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido. Encontrei, inclusive, muito documento em Hong Kong, o governo também organiza esses percursos para valorizar a identidade cultural. É difícil mapear, até por limitações idiomáticas, né? Mas o objetivo também não era esse.
era focar mesmo no Porto. Aqui no Porto tem muitas instituições que fazem os percursos, e o Museu da Misericórdia é uma delas, né, que faz através das visitas de autor. E por que eu escolhi a Misericórdia, né? Eu resolvi realizar um estudo de caso único, porque nesse momento de pandemia seria muito difícil fazer um caso de estudos, né, estudos de caso múltiplo, e escolhi a Misericórdia porque as instituições que promovem esses percursos suspenderam as atividades, né, nesse período. E elas não guardavam dados dos participantes, não queriam partilhar, né, em alguns casos não gostavam de partilhar informações, e não faziam esses percursos de um modo sistemático, regular, organizado. E a Misericórdia, sim, eles são muito sistemáticos, organizados, cuidadosos, respeitosos, porque eu também já fui um pouquinho maltratada por alguns organizadores. E eles já realizaram, desde 2016, cerca de 80 percursos, né? Sempre com uma grande adesão, uma média aí de 40 participantes por percurso, e eu percebi que podia contar com a Santa Casa da Misericórdia para aplicar aqui no MIPO o meu estudo de públicos. E eu percebi durante as minhas participações nesses percursos também, que as pessoas que faziam um percurso com uma instituição faziam com várias, né? Era uma atividade de lazer eleita por essas pessoas, né? É uma atividade de lazer que une entretenimento e informação. E portanto, assim, resumindo, o que é o meu estudo, né? Os objetivos passam basicamente por definir o que são esses percursos pedestres, né, culturais dentro de zona urbana, com temática patrimonial, para a comunidade, que essa é a grande diferença, para a comunidade, a linguagem é outra, as abordagens são outras, né? Entender o que eles abordam nesses percursos, onde, né, geograficamente, dentro da cidade, estão concentrados esses percursos, quem são esses guias, quais são as formações, como é que eles conduzem essas caminhadas pela cidade, e principalmente quem são os públicos que frequentam, né? Quais são as motivações, o que leva essas pessoas a acordar tão cedo domingo de manhã para fazer esses percursos culturais, como elas avaliam essa experiência e, obviamente, propor melhorias para essas entidades promotoras, né? Não só para a Misericórdia, eu acho que é um trabalho mais amplo para todo mundo que faz, né? E essa metodologia, ela passa pela análise de dados coletados, né, fornecidos pela Misericórdia, como, por exemplo, a programação, o número de participantes. Eu também fiz entrevistas com os guias para entender um pouco da história, né? O próprio Germano Silva contou que isso existe desde a década de 60 e que a partir de 1974, né, com o final do Estado Novo, isso começa a se intensificar e com o aumento do turismo cada vez mais. E é curioso que quando eu peço ajuda de outras entidades para divulgar esse inquérito, muita gente fica assim meio, mas trabalha para a Misericórdia. E sim, né, tem muita coisa que é muito específica sobre as visitas de autor, mas muito também está relacionado aos percursos de uma forma geral e vai beneficiar todas as instituições. Para concluir, eu queria dizer que eu escolhi esse tema, os percursos culturais, porque eles significam muito para mim, mas não é só para mim, né? Eles têm uma importância fundamental na sociedade como um todo, ajudam a construir referências, né, construir laços entre os participantes da sua cidade, criam ou reforçam esse sentimento de pertencimento, essa necessidade de proteção, né, do nosso patrimônio, já chamo de nosso, tá vendo? E a gente só estima o que a gente conhece, e só preserva o que estima, né? Portanto, eu quero documentar esse movimento dos percursos culturais na cidade, conhecer melhor os guias, os participantes, entender as motivações para fortalecer essa atividade. Então, desde já, eu peço encarecidamente a todos que estão ouvindo a apresentação e que participaram das visitas de autor, né, que nos deem aí 3 minutinhos do vosso tempo e preencham esse questionário que está disponível na página do Facebook do MIPO, porque nós precisamos de um número muito grande de respostas e realmente estou aqui implorando por essa ajuda. Obrigada, né? E desde já sintam-se todos convidados a participar das visitas de autor e dos percursos culturais que acontecem no Porto. Quem não conhece, conheçam, porque é uma atividade de lazer muito boa e assim que elas forem retomadas, eu tenho certeza que muita gente vai procurar isso, viu? É isso, até a próxima.
Muito obrigado, Sílvia, pela sua comunicação. Reforço o repto lançado para todos aqueles que participaram nas visitas de autor que possam responder ao questionário que está disponível no site do Museu da Misericórdia do Porto e também nas redes sociais do MIPO. De facto, todos os dados que forem ali coligidos são importantíssimos para se perceber esta atividade e também para nós, Misericórdia, podermos melhorá-la, podemos criar novos elementos e novos aspectos que a possam enriquecer. Muito obrigado uma vez mais. E eu agora dava a palavra novamente à Francisca para retomar o que estava a dizer. Penso que ficou a falar nos constrangimentos que o atual contexto pandémico criou a nós, todos investigadores. Permitam-me também incluir no grupo, porque também sou investigador e estudante de doutoramento e, de facto, os tempos não são fáceis, nomeadamente para aceder à informação, e tudo isto cria em nós novos desafios e aos quais nós temos que nos adaptar. Francisca. Olá, novamente. Neste momento não vou continuar a apresentação porque não está a funcionar, não sei o que está a passar, mas o que importa é o conteúdo e eu vou continuar então a dizer o que estava a falar há bocado. O atual contexto pandémico trouxe-me algumas condicionantes, nomeadamente o facto de eu não ter terminado o mestrado no período que estava suposto na minha vida e prolonguei durante mais um bocadinho e espero eu terminá-lo este ano. No entanto, isto deveu-se ao facto de muitas idas que eu tinha às instalações da Misericórdia terem ficado condicionadas e ter que usar maioritariamente recursos online. Ou seja, o meu trabalho e as reuniões que eu teria com o Dr. José António presenciais e com o meu orientador passou a ser tudo feito em versão teletrabalho. Teria também exposições à qual eu iria participar que foram canceladas e tivemos que fazer um reagendamento de outro tipo de exposições para eu poder concluir também o meu trabalho, porque para além do e-book, que é um dos meus principais produtos finais, este estágio era a minha colaboração numa exposição que estava enquadrada no meu período temporal de estudo, a qual não aconteceu e tivemos que reformular, exigindo assim um esforço extra da minha parte e da parte de quem me acompanhava para podermos estabelecer todos os trabalhos que queríamos elaborar, criando assim alternativas para eu poder então concluir. Para além disso, o e-book vai ser criado a partir do produto final da recolha da pesquisa bibliográfica que na altura selecionei, que vai ter como temáticas a história da cidade do Porto, os monumentos da Misericórdia que estavam patentes na altura e que muitos deles ainda continuam com vestígios na atualidade, usando também um vasto arquivo de imagens. A Casa da Perlada foi, sem dúvida, o meu marco principal para poder elaborar este trabalho e espero concluí-lo com sucesso ainda em breve. E é assim, terminei a minha apresentação. Não se está a ouvir, Dr. Jean António? Dr. Jean António, não se está a ouvir. Muito obrigado. Estava a dizer, isto é esquecimento, porque a barra que nos dá acesso à informação desaparece passado algum tempo e depois eu penso que tenho o microfone ligado. Eu estava a dizer muito obrigado, a leitura facial é um bocadinho mais difícil. Muito obrigado pelo seu contributo, certamente o seu trabalho terá um fim com grande sucesso e também é mais um trabalho que todos que foram apresentados que estamos ansiosos por conhecer os resultados e que vai certamente constituir um grande contributo para, neste caso, para um período em particular da história da Misericórdia do Porto, sobretudo esta época contemporânea que começa a ser hoje alvo de muitos estudos académicos, em particular este período que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, e apesar da neutralidade de Portugal face a este conflito, nós depois esmiuçando verificamos que nós não tivemos tão passivos quanto isso, houve muita atividade, digamos, permitam dizer, de bastidores,
porque de facto o conflito em Portugal, de alguma forma, esteve iminente e instituições como a Misericórdia do Porto, como principal prestadora de cuidados de saúde na cidade do Porto e também a sua ação social, estava atento ao que estava a passar a nível europeu e, por isso mesmo, preparou-se. Como, aliás, faz parte do ADN da Misericórdia do Porto ser resiliente e adaptar-se às contingências de cada época, como a época que nós vivemos. E como ainda temos um bocadinho, porque foram todos muito escrupulosos a cumprir os tempos, eu colocava a questão, de facto, que é a questão do tempo em que vivemos, e também dando a oportunidade, se algum de vós quiser acrescentar alguma coisa ao que foi dito, que é em que medida este contexto que vivemos, como é que foi a vossa experiência, porque o webinar tem esta questão de perspectiva de experiência, como é que tem sido, como é que se tem adaptado em termos de investigação, quer no acesso às fontes, quer no trabalho que têm desenvolvido, como é que se tem adaptado face ao contexto pandémico e em que medida ele, porque o objetivo do trabalho de qualquer investigador é dá-lo a conhecer e preencher não só uma lacuna existente na historiografia, nas ciências do restauro, da conservação e do restauro, mas é também criar um produto que de forma possa permitir enriquecer, olhem, desde o discurso museológico, entre outros aspectos. Portanto, era pouco falar nestas experiências de investigação face a novas contingências, como é que se tem adaptado e quais são os desafios também futuros que na vossa opinião, que este contexto veio trazer às nossas vidas, em particular à investigação de cada um de vós. Já que ninguém fala, falo eu. Olha, antes de mais nada, eu queria corrigir uma falha que eu cometi aqui. Eu citei o nome da professora Maria Leonor Botelho como uma pessoa que me introduziu, né, nas pesquisas, mas a minha orientadora, eu não citei o nome, que é Alice Semedo, do curso de Museologia, e se ela me ver esquecer o nome dela, eu até apanho. Não é justo, que ela está me ajudando muito, realmente foi uma excelente escolha. Em relação à pergunta que você fez... com relação ao contexto pandêmico, sim, alterou muita coisa na minha pesquisa, a começar pelo que eu já tinha referido, né, ser um estudo de caso único. Eu, obviamente, preferia que fossem vários casos. O acesso aos participantes, para mim, está sendo muito difícil, porque o inquérito teve que ser online, e o perfil do nosso público é um perfil mais velho, né, pessoas mais idosas, e são pessoas que não estão muito confortáveis nesse universo digital, nesse mundo online que a gente está vivendo agora. Então, até para conseguir as respostas também está sendo mais difícil. O acesso às fontes, né, às entrevistas, eu ainda consegui entrevistar o Germano Silva presencialmente, né, mas o José Ferreira e o Joel Cleto, por exemplo, eu tive que fazer online, e às vezes a internet falha, e quando você vai fazer a transcrição também já fica mais difícil. E é isso, eu acho que o acesso também à parte teórica, fazer tudo online, com as bibliotecas fechadas, eu tive que fazer leituras de muitas obras em inglês, porque eram mais acessíveis nos bancos de dados e disponíveis online. Então, basicamente tem sido isso, mas eu acho que a gente vai conseguir, como você já disse, contornar e nos adaptar e conseguir um resultado legal no final da pesquisa. É só adaptação mesmo. Muito obrigado, Silvia. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Sim, eu posso dar a minha opinião e, concordando com a Silvia, digo também que as atuais contingências, eu sinto que me têm limitado até do ponto de vista mais neurológico, em que não consigo produzir tanto como gostaria. Sinto que as plataformas online são boas, mas o processo de discussão dos pensamentos que vamos tendo e a partilha com as pessoas, não existindo tão direta como se fosse presencial, acho que nos limita muito no trabalho. Também acho que o que nos obriga a pandemia, o que nos vai obrigar é a tornar-nos mais tecnológicos e mais digitais. E por isso é que eu, na minha apresentação e na minha proposta de investigação, proponho também a criação de um dispositivo tecnológico que permita mostrar o Fons Vita nos diferentes espectros do eletromagnético. E acho que é isso, o caminho é a tecnologia, para estarmos mais bem preparados, se calhar, para este tipo de acontecimentos.
dos quais ninguém está à espera, é isso. Sem dúvida, muito obrigado, Diogo Bernardes. Doutor José António, deixe-me também dizer que acho que é muito importante o nosso fator da adaptabilidade, porque não estávamos de todo preparados para esta situação e acho que o investigador conseguiu, desde logo, adaptar-se, apesar das circunstâncias e às vezes ser um processo mais lento ou um processo mais rápido, dependendo do investigador, adaptar-nos às circunstâncias e ter que fazer o trabalho todo a partir de casa e do computador. Há muitas fontes e muito tipo de imagens que, apesar de já termos um nível do digital bastante avançado, não está ainda completo, de forma a podermos elaborar um trabalho somente a partir da secretária e do computador. É isso. Muito obrigado, Francisca, pelo contributo. Bom, eu, entretanto, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Era um tema para outro webinar, falarmos nas contingências que se colocam. Eu também tenho vivido muito isso, mas resta-nos, e isso faz parte, e é por isso que nós, como seres humanos, temos a inteligência, nos sabemos adaptar, e isto, de facto, pôs-nos à prova. Eu acho que cada um de nós, e também coletivamente, temos conseguido vencer esse desafio. Em nome do Museu Igreja da Misericórdia do Porto, resta agradecer uma vez mais a vossa participação e o contributo que deram durante esta manhã. Também queria agradecer a todos os que nos assistiram através desta plataforma àquilo que foi esta reunião, este encontro, esta partilha de investigação e de experiências, estas perspectivas que trouxeram, sem dúvida, ao partilhar, ao darem a conhecer os trabalhos que têm vindo a desenvolver. Muito obrigado uma vez mais e até breve. E bom dia a todos. Obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigada.